Irmãos, boa noite. Deus abençoe a vida dos irmãos. Esse é o culto da doutrina bíblica. Nós vamos falar hoje, o nosso tema é Jesus, o Leão de Judá. Eu queria pedir para o pastor Hélio fazer uma oração para dar início ao nosso estudo. Amém, pastor Hélio? Amém, Eliette. Glória a Jesus. Deixa eu só me fixar aqui na tela. For everyone aqui. Muito bem. Bom, irmãos, para quem não me conhece, sou o pastor Hélio Piovesan e nós estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 2/9/2025, agora são 8h06, uma terça-feira. Nós temos os nossos cultos regulares aos domingos, que é o culto da família, às 18 horas, e este culto aqui às terças-feiras. Temos também o nosso site da igreja, o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e também vai ter um botãozinho para você participar ao vivo com a gente. E também nós disponibilizamos todas as gravações no YouTube, as mensagens que são pregadas aqui, lá no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Facebook e no Instagram, siga-nos lá. Queria pedir para que você, no final deste vídeo, você desse o joinha, né? Compartilha, dá o like, o joinha, e também que você possa dar uma mensagem, mandar uma mensagem para a gente, pelo menos aí de onde você está nos assistindo e coisas assim, para a gente poder ganhar relevância no YouTube. Peço que você se inscreva, curta e compartilhe e acione o sininho das notificações. Bom, dito essas palavras padrão, vamos nos curvar e orar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus querido, Pai eterno, nosso Senhor, nós te pedimos a tua bênção, pedimos, Pai, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor venha falar com a tua igreja aqui neste meio de comunicação. Pai, abençoa a Eliette, livra de todo o mal, ela que vai trazer a mensagem, abençoa a sua família, a sua casa, que não deixe, Pai, que nada de mal aconteça, Eliette. Nos abençoe, Senhor, com a tua mensagem nesta noite. E aqueles que estão assistindo o vídeo, aqueles que estão à distância, Senhor, que o Senhor possa atingi-los também. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, a gente fica pensando, né, e fica assim, raciocinando a respeito de muitos louvores, muitas vezes, né? Porque, logicamente, o louvor traz uma mensagem, né? O louvor cristão, ele traz uma mensagem, às vezes de evangelização, às vezes de adoração, às vezes de exortação, às vezes de um pedido de perdão, né? Às vezes uma comunhão com os irmãos, às vezes uma comunhão com Deus, né? E tem um cântico que antigamente, não sei agora, mas era muito entoado nas igrejas, né? Que falava que Jesus é o leão de Judá, né? Então, daí que nasceu a minha vontade de falar sobre esse assunto, porque muitos pastores falam uma coisa que eu acho que tem muito fundamento. Porque a Bíblia, irmãos, ela é um livro que ela tem que ser lida, tem que ser meditada, tem que ser esmiuçada, né? Tem que ser sentido o que está lá. Temos que fazer o nosso culto racional, né? Quer dizer, um culto com razão em cima da Bíblia. E o que muitos pastores falam é o seguinte: um versículo isolado na Bíblia é muito temerário a gente montar uma doutrina em cima de um versículo. Por isso que toda vez que a gente fala, a gente mostra muitos versículos.
Porque se a gente pegar um versículo isolado, sem nenhum respaldo em nenhuma outra parte da Bíblia, é uma coisa assim, às vezes meio precipitada, a gente montar uma doutrina em cima de um versículo, né? Principalmente versículos que estão no livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro que nós cremos, sim, mas é um livro difícil, é um livro bem enigmático, e ele tem que ter respaldo em outras partes da Bíblia. Por exemplo, Isaías fala alguma coisa, o livro de Tessalonicenses fala muita coisa, né, sobre o final dos tempos, arrebatamento, né? Mateus 24. Então, vamos dizer que a gente tem que fazer uma interligação, né, uma interlocução entre essas partes bíblicas. Se tiver respaldo, se um tiver respaldando o outro, ok. Cremos que aquela parte de Apocalipse está certa. Cremos que aquela parte de Apocalipse tem um respaldo. Por que a gente pensa assim? Porque Apocalipse é um livro que discorda muito com o Novo Testamento. E Apocalipse é um livro que concorda muito com o Velho Testamento. Por quê? O Velho Testamento é o ministério dos anjos. Aí vem Jesus, desbanca os anjos, fala que os principados e potestades perderam a sua primazia, vamos dizer assim, né? E aí, quando chega o livro de Apocalipse, parece que está o ministério dos anjos de novo. Que é anjo lá que dá ordem, a taça do anjo. Então, a gente fica assim com as duas antenas captando melhor, né, as mensagens quando se fala em versículo isolado de Apocalipse. Tá? Se tem respaldo, como eu disse, se tem respaldo em outros livros, ok. Se não tem, a gente fica assim um pouco aguardando em algum lugar da Bíblia que a gente consiga respaldar aquele versículo, né? Por que eu digo isso? Porque eu já vou começar do fim. Porque só tem um versículo na Bíblia que fala que Jesus é leão. Os outros todos apontam para Satanás como leão e Jeová como leão. E Novo Testamento, muito ao contrário, parece que Jesus combate o leão. Então, irmãos, eu vou apresentar o único versículo que fala que Jesus é leão. Eu queria que o pastor abrisse em Apocalipse 5:4. E depois eu vou falar de onde vem esse termo, Leão de Judá. Então, Apocalipse 5:4 fala assim, e eu chorava muito, isso aqui é João, né, descrevendo, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então, irmãos, como eu disse, essa é a única referência que diz, que dá para inserir, né? Que o leão da tribo de Judá seria Jesus, porque no verso 6 ele fala, e olhei que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. Aí a gente fica pensando, será que esse leão da tribo de Judá é o cordeiro? Né? Essa é a primeira pergunta. Outra coisa,
o leão que está se referindo aqui, ele, onde a Bíblia fala desse leão de Judá? O leão de Judá seria um descendente da tribo de Judá, um descendente da tribo de Jacó teve 12 filhos, certo? Um deles era o Judá. E esse descendente da tribo de Judá seria um Messias que iria regir o mundo. Por isso que ele é tido como leão. Leão, porque o leão é um bicho que até tem um codinome de rei dos animais, né? Porque é um bicho muito bravo, muito feroz, né? Então, ele não se submete a nenhum outro animal. Então, por isso que leão acaba tendo uma simbologia de reger pela violência, né? Porque o leão é um animal extremamente predador, né? Então, quando Apocalipse fala que esse leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi, a gente já tem aqui, irmãos, estudos que falam sobre o Messias de Jeová, que Jesus veio ao mundo e Jeová tinha em mente que ele iria reger o mundo com vara de ferro e dominar entre as nações e estabelecer um reino aqui na Terra com grande poder, com grande violência, né? Então, a gente fica pensando assim, será que esse leão da tribo de Judá não seria o Messias de Jeová, que iria reger o mundo com vara de ferro? Né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Gênesis 49:8, depois a gente vai fechar tudo isso, irmãos. Eu estou deixando várias pontas aí para os irmãos raciocinarem. Então, Gênesis 49:8 está falando justamente, Jacó falando do seu filho Judá, que ele teve uma inspiração divina que apontou que, olha, desse meu filho Judá, da descendência dele, vai vir o Messias de Israel. Né? Que, irmãos, nós temos estudos, e eu acho que eu vou fazer até outro estudo sobre isso, que eu estava procurando os nossos estudos, e eu não achei nos nossos vídeos o Messias de Israel. Né? Esse Jesus é realmente o Messias de Israel. Então, Gênesis 49:8 fala assim, Judá, um dos filhos de Jacó, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será contra o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subsiste, quer dizer, ele subsiste, ele vive de presas, né? Caçando. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Ninguém desperta leão, porque leão é bravo, certo? Então, daqui, dessa passagem de Gênesis, que acaba, muitos estudiosos da Bíblia se referindo a leão da tribo de Judá como o Messias de Israel. Só, irmãos, que o Messias de Israel era o Messias prometido por Jeová. Era o Messias que Jesus falou na cruz, olha, eu não sou esse Messias. Você pode me abandonar, Jeová, você pode me abandonar, que eu não vou ser esse Messias. E Jeová abandonou Jesus na cruz. Por isso que Jesus na cruz falou assim,
Deus meu, por que me abandonaste? Né? Porque naquele momento, Jeová percebeu que Jesus não veio para dominar o mundo, e sim veio morrer, derramando seu sangue na cruz, para resgatar alguns, para resgatar os que se arrependessem, para resgatar aqueles que viessem a crer nele, né? Então, logo que Jesus fala isso, aí ele fala na cruz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Então, naquele momento, Jesus deixa de ser o Messias de Jeová e passa a ser o Messias do Pai, de toda a humanidade, né? Então, quando a gente pensa assim, Jesus como figura de leão, a gente tem que ver como o leão se apresenta na Bíblia. Então, a gente vai ver, irmãos, alguns exemplos, e no próprio Apocalipse fala da besta, né? E Apocalipse 13, 2, queria que o pastor abrisse para a gente seguir aqui junto. Isso. Apocalipse 13, 2 fala assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Quer dizer, o dragão, que a gente não sabe exatamente se é Satanás ou se é Jeová, porque muitas vezes eles se misturam, né? O dragão deu poder a esse ser, né, a essa besta que tinha a boca como o leão. Porque o leão é o animal mais predador que existe, né? Então, com exceção daquela passagem que a gente viu de Apocalipse, não há no Novo Testamento nada, nenhuma outra menção que compare Jesus a um leão. Tá? Muito pelo contrário, a gente vai ver passagens que, no Novo Testamento, que apontam o leão como Satanás. Né? Então, por quê? Porque o leão é um bicho devorador, né? É um animal forte, um animal predador, né? Come as ovelhinhas, né? E outros animais distraídos, por isso que a gente não pode ficar distraído, irmãos. O leão é um animal que fere, né? Ele é matador, ele despedaça as suas presas, né? Ele arma ciladas, ele engana, né? Ele fica assim à espreita, né? da caça, né? Para atacar, para imobilizar, para matar. Então, como que um animal que sorrateiramente apreende a sua presa, né, mata a sua presa, como que esse animal pode ser comparado a Jesus? Não tem lógica, irmãos, isso. Por exemplo, eu vou ler alguns versículos no Velho Testamento, são bem interessantes. Queria que o pastor abrisse em Provérbios 28, 15. Provérbios 28, 15. Fala assim, olha que interessante, irmãos, como é a vida cotidiana nossa. Como o leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Imagina de quem que eu lembrei. Um ímpio dominando sobre um povo pobre, né? É um país aí que vocês não conhecem, irmãos, mas tem leões e ursos que dominam sobre esse povo pobre, né? E também Salmo 10, 9, pastor. Salmo 10, 9. Olha que interessante, irmãos. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Roubam-o, prendendo-o na sua rede. Aqui eu lembrei do Carnê-Leão. Porque a gente é preso numa rede.
Até o nome é sugestivo, né, irmãos? Então, em Salmo 91:13, a gente vê aqui que o leão ele tem um paralelismo no seu lugar muito perto da serpente também. Salmo 91:13. Pisarás o leão e a cobra. Olha lá, o leão e a cobra junto. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Quer dizer que o leão está bem próximo, né, da serpente aqui. Tem outras passagens, irmãos, que não vai dar tempo de eu ler, mas se vocês estiverem anotando e tiverem curiosidade, são versículos muito interessantes do Velho Testamento que a gente não vai ler por causa do tempo, tá? Mas, por exemplo, Oséias 5:14, Oséias 13:6, são todos que enfatizam como o leão é um animal perverso, é um animal que se aproveita da inocência de suas presas, né? E eu queria só que o pastor abrisse em Oséias 13:7, Oséias 13:7, irmãos, que é bem interessante, que aqui é o próprio Jeová se comparando a um leão. Oséias 13:7 fala assim: serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, como ursa roubada de seus filhos, os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Então, a gente vê que os livros do Velho Testamento, em sua maioria, são extremamente violentos, né? Como as suas comparações também, né? E por esses motivos e por centenas de outros, irmãos, a gente crê que Jeová não é o Pai. Jeová é o Deus da guerra, é o Deus que deu essa lei perversa para condenação do homem. Jeová é o Deus do ouro e da prata, Jeová é o Deus dos exércitos, Jeová é o Deus da condenação. E aí o Pai, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo, que é um novo mandamento, que é o Pai do amor, que é o Pai das misericórdias, que é o Pai que mora na luz inacessível, que não tem nada a ver com as trevas de Jeová, né? Então, irmãos, são argumentos contundentes que se chocam entre as ações e a personalidade do Deus Pai e do Deus Jeová. E como a gente sabe que Deus é o mesmo ontem e será eternamente, é o mesmo. Deus não muda, dele não há mudança nem sombra de variação. A gente não pode achar que Deus era um no Novo Testamento, era um no Velho Testamento, aí vem no Novo Testamento e muda radicalmente para o oposto, né? Então, a gente vê que o leão é um animal que ou Jeová se compara a ele, ou Jeová anda junto com ele, ou Jeová usa o leão para suas vinganças, né? Então, tem um versículo também, eu também não vou ler, tá? Porque a gente começou um pouquinho atrasado, para a gente não perder muito tempo, mas vai exatamente nessa linha, está em Isaías 15:9, né? Que fala que os que escaparem, né, de Moabe, os leões irão dar conta, né? E aí, o que acontece no Novo Testamento, né? O que a gente vê, irmãos, no Novo Testamento, com exceção de um único versículo de Apocalipse, que parece que fala primeiro do leão que vai abrir os selos, aí depois fala do cordeiro, né? Eu não sei se é o mesmo ou não, para mim não é o mesmo, tá? A gente vê em 2 Timóteo 4:17, se o pastor quiser abrir,
é que Jesus veio nos libertar do leão. Porque o leão, irmãos, como eu já disse, ele é um animal extremamente predador, violento. A gente já leu aqueles episódios que aconteceu com os cristãos lá no Coliseu, né? Que os cristãos eram devorados por leões, né? Então, segundo Timóteo 4,17, fala assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fique livre da boca do leão. Então, o que está falando aqui? Se eu estiver em consonância ao mandamento de Jesus, eu vou ficar livre da boca do leão, né? E a gente sabe também, né, irmãos, que no Velho Testamento, Jeová ele se iguala tanto ao leão, e no Novo Testamento, o leão ele é igualado ao diabo, né? Por exemplo, 1 Pedro 5,8, que é com a pastora Brice também, que são versículos bem claros, né? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Então, vai tragar como leão, sorrateiro, violento, escondido. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando, irmãos. A gente, nesse mundo, a gente não pode se distrair. Essa seria a palavra. Se distrair com as coisas do mundo, a gente tem que estar vigilantes, que o diabo está sempre ao derredor, querendo nos tragar como leão, para que a gente caia em pecado, caia em engano, se afaste de Deus, né? Deus é o nosso pastor, é o pastor que está cuidando das ovelhas, né? Então, quando em Apocalipse fala, né, daquela besta, né, que tinha boca como leão, a gente entende muito bem que aquela besta tem muito do diabo e também tem de Jeová, né? Então, o que a gente vê, irmãos? Que Satanás, ele é comparado ao leão, certo? Jeová usou muitas vezes a figura de leão para se comparar a eles, né? Jesus, por outro lado, nos livra da ação dos leões. Olha como Jesus está do outro lado aí. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? Que Jesus não é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá pode ser, no máximo, o Messias de Jeová. Aquele que veio ao mundo não para salvar a humanidade, mas para governar a humanidade com vara de ferro, com a violência com que Jeová reinava sobre o seu povo, né? Porque Jeová, como ele não conseguia ser amado pelo seu povo, ele exigia, né? Exigia amor, exigia sacrifícios. Isso não é amor verdadeiro, isso aí se chama temor, né? E aí a Bíblia fala que o amor lança fora o temor, né? Que aquele que ama de verdade não precisa de temer. O cuidado dele vem pelo o cuidado, a aproximação dele com Deus vem pelo coração e não pelo temor, e não pelo medo. Amém, irmãos? Então, essa foi a palavra que eu quis trazer para vocês e deixar isso
interrogação, né? Em questionamento. Para mim, Jesus não é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é outra pessoa, porque Jesus não pode ser comparado a leão, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém? Se os pastores quiserem se manifestar, pastor Hélio. Então, Eliette, o leão é uma figura de linguagem aí, né? Que a gente observa que a Bíblia usa, né, como figura. Então, quando você afirma que Jesus é o leão da tribo de Judá, então, o que é que significa isso, né? Qual é o significado para ele ser leão da tribo de Judá? Ele seria como um rei, né? Um rei na tribo de Judá. Ele seria como um leão, aquele que comanda, é aquele que reina, aquele que determina as coisas na tribo de Judá. Né? Então, eu acho que é uma figura de linguagem um tanto quanto distoante com relação à personalidade de Jesus. Jesus não tem esta personalidade de ser, por exemplo, aquela pessoa que vai abater os seus inimigos, né? Essa figura de linguagem, vou abater os seus inimigos. Não teve, acho que teve um versículo que você leu lá, não foi? Em Salmo, não foi isso? Né? Tá sem o microfone. Pega lá esse versículo de novo. Salmo 10, 9. Salmo 10, 9. Vamos visitar Salmo 10, de novo. verso 9. Vamos visitar de novo esse versículo. Passou aqui, peraí. Salmos 10, verso 9. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o, prendendo-o na sua rede. Né? Então, realmente, a figura de linguagem de leão não é muito claro com relação a Jesus. A figura de linguagem que eu mais aceito a respeito de Jesus é que ele é o pastor. Porque o pastor, ele é aquele que cuida das suas ovelhas e que se uma desgarra, ele larga as 99 e vai atrás daquela uma que se desgarrou. Então, algumas figuras de linguagem fica difícil da gente falar, não, a tribo de Judá, ele é o leão, tal. Eu não vejo Jesus nesta posição. Eu consigo enxergar Jesus como sendo um sujeito que larga a sua divindade, larga a sua vida, larga tudo aquilo que ele poderia ter e para ser uma pessoa como nós somos, para que ele possa sentir as dores e as dificuldades de um ser humano e aí então se submeter a uma lei que vai lá e o abate e o mata, percebe? Então, é difícil coadunar com... É bonito porque você vai lá, leão é um animal vistoso, maravilhoso, poderoso e tal, querendo levar por este lado, sabe? Jesus é comparado a um animal bonito, vistoso, vigoroso, cheio de energia, cheio de poder, percebe? Mas não coaduna com Jesus, sabe? Até a figura do pastor, né? O pastor, ele protege o seu rebanho de quem? Exatamente, do leão, do lobo, do urso e assim por diante, né? Então, talvez eu não seja assim um teólogo, né, de boca cheia, de mão cheia para discorrer sobre esse assunto, mas é uma figura que eu particularmente não gosto muito, não. Pode ser que algum teólogo venha aí e traga alguma informação que às vezes a gente não tenha pensado.
E teologia tem muito disso, né? Teologia tem muito daquilo, mas você tem que ver o que o texto está querendo dizer, o que está por trás. Não, eu não sou teólogo e a Bíblia não é feita para teólogos. A Bíblia é feita para pessoas ignorantes como eu. Eu tenho que ler lá que Jesus é a minha salvação, que Jesus morreu por mim na cruz, que Jesus, percebe? Vai voltar um dia, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Eu não preciso ser teólogo para saber a respeito de detalhes que talvez não faça muita diferença. Então, eu entendo que a figura de linguagem que eu mais gosto, eu sinceramente, eu estou falando de verdade, a figura que eu acho mais bonita de todas é a figura de um pastor, sabe? De um pastor. Uma vez o Esdras falou assim, Hélio, o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ou seja, o pastor tem que cheirar a ovelha, tem que estar lá andando no meio da sujeira das ovelhas. E tem que ir lá e cuidar das ovelhas. Se ela estiver machucada, o pastor tem que ir lá e consertar o machucado dela. E Jesus, ele era assim, ele era desse jeito. Imagina, chega um sujeito na frente de Jesus e fala, Senhor Jesus, o meu servo está lá em casa, morrendo. Diga uma palavrinha só, Jesus, e ele vai ficar bom. Aí Jesus olha para o cara e fala assim, eu estou espantado, eu nunca vi tanta fé em Israel, nunca vi. Aí Jesus fala, vai que o teu servo está vivo. O outro chega lá e fala, eu preciso pelo menos encostar na orla do vestido de Jesus para ficar curado. E a mulher vai lá, com aquela dificuldade, no meio daquele monte de gente, e ela encosta o dedinho, acho que num fio do linho da roupa de Jesus, e a mulher é curada instantaneamente. E Jesus fala, para, alguém me tocou. Aí todo mundo fala, mas tá todo mundo te apertando aqui e tal, não sei o quê. Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Não saiu rugido. Percebe? Que aquela mulher que toca Jesus lá, ela é digna, pela lei, ela é digna de morte. Ela jamais poderia ter encostado a mão em Jesus. Porque ela estava, pela lei, imunda. Mas Jesus não considerou isso. Jesus olhou para o coração dela, viu o sofrimento, a desgraça que aquela mulher estava passando. E aí foi lá e curou. Então eu não vejo Jesus como leão, eu vejo como pastor, eu vejo como médico, Jesus como milagreiro, eu vejo Jesus como um irmão acolhedor, uma pessoa que vai te acolher e vai falar assim, irmão, por que você está sofrendo tanto? Me conta, o que você tem? O que está acontecendo com você? Vamos orar junto aqui para Deus abençoar a sua vida. Eu vejo Jesus desse jeito. Não vejo como um leão rugindo, querendo despedaçar o meu inimigo. Percebe? Aquele meu inimigo que trabalha comigo lá e que vive puxando o meu tapete. Percebe? Eu não vejo Jesus desse jeito. Vejo Jesus como um pastor. A melhor figura que tem. Desculpa, falei muito. Amém. Passar a palavra para o Valdo ou para o Weber aí. Senhores, manifestem-se, por favor. Ó, Weber. Glória ao Senhor Jesus, uma bênção, né? Mas o que eu tenho a dizer sobre isso, irmãos, Jesus é incomparável. Não tem como comparar Jesus a nada. Vai comparar Jesus ao quê? Igual o pastor Hélio disse, o pastor, Jesus é o pastor. Ele não vai ser comparado a um pastor. Ele é o pastor, né? E comparou o Senhor Jesus a leão, Jesus é incomparável. Não, até eu vou mais longe. Jesus só é comparado com o Pai e com o Espírito Santo. Não tem como comparar Jesus com outra coisa? Não tem, porque ele é... Perfeito. Jesus... Como é que é, pastor? Perfeito. Só o que você falou. Então, não tem como comparar Jesus a nada. Nada, não tem. Como você vai comparar Jesus a leão?
Ah, Jesus é o leão. Que leão? Nossa, que pensamento, Jesus está né? Nossa, muito... isso aí é horrível. Jesus é muito... Parar Jesus com leão. Jesus é muito além do que a gente ter pecado. pode imaginar, né? Jesus é algo que transcende o nosso entendimento. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a né? não ser por ele. Não tem incomparável, viu, irmãos? Né? Ele só pode comparar Jesus ao Pai e ao Espírito Santo. É dessa forma que eu vejo, né? Então, às vezes a gente fica procurando um jeito de ver, eu vou ver Jesus, não tem como, é impossível, né? É impossível. E é tudo aquilo que o pastor Jesus, é tudo aquilo que o pastor Hélio falou, né? E se o pastor Hélio começasse a falar, o pastor Hélio ia falando tanta coisa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, mas ele não ia conseguir falar tudo que Jesus é, porque transcende, né? Jesus transcende o nosso entendimento, transcende o nosso pensamento. Jesus aí eu vou ficar assim, não vou conseguir dizer, não tem vocábulo para analisar realmente quem é o Senhor Jesus Cristo, de tão grande, imenso Ele é que é o caminho, Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, amém. Então é isso aí, né, irmãos? O Senhor Jesus abençoe os irmãos. Essa vozinha é maravilhosa, né? Waldo? Pastor Hélio. Então, realmente, né? E Jesus, ele na igreja do nosso tempo, né? Ele realmente ele tem colocado essa figura do leão, né? Deixa eu ajeitar aqui. Tem colocado essa figura do leão como sendo Jesus, né? Demonstra força, demonstra poder, né? Mas, tirando o Apocalipse, Jesus foi até muito conhecido como Cordeiro, né? Que é o Cordeiro que tirou o pecado, né? E eles faziam essa comparação de Jesus do Cordeiro, aquele que foi passado sangue, né, nos umbrais das portas, né? Então, no Novo Testamento, ali na igreja, né? E, inclusive, naquela pregação de Filipe, que ele chegou a batizar o eunuco, né? E ele estava ali no livro de Isaías, falando em profecia, né? Do Cordeiro, que ele ia chegar, né? E ele ficar mudo como um cordeiro, né? Levado ao matadouro. Então, Jesus ele foi comparado com um cordeiro, né? Mas a questão do leão da tribo de Judá, né, foi muito difundida essa comparação, né? Então você nota que as igrejas, principalmente os jovens, né, eles se apegam muito nessa questão aí do forte, né, do poder, né? E o leão é muito usado nesse aspecto. Quantas pessoas até não tatuam um leão, né? Representando o Senhor Jesus. Então, realmente, eu acho que a igreja do nosso tempo, ela é muito influenciada por alguns tópicos, né? Que são herdados, esses tópicos são herdados da teologia, né? E parece que eles ficam presos naquilo, mas não faz, não examina adequadamente as escrituras, né? Para ver se realmente aquilo é aquilo mesmo. E com relação ao leão, eu não lembro se a Eliette citou 1 Pedro 5, 8. Você chegou a citar, Eliette? Eu não lembro de ter ouvido. Sim. Você citou, né? Sim. Que o leão, vosso adversário, né?
anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, né? E, é claro, é importante também comentarmos que Deus, ele, na sua sabedoria, né, o Pai, ele usa de muitas comparações mesmo, né? Metaforicamente, ele compara. Então, tem algumas questões que é bom também, porque Jesus, ele foi comparado com a serpente, foi levantada no deserto, né? Tem aquela questão que fala também que nós devemos ser prudentes como as serpentes, né? Então, nós devemos nos atentar com relação a isso mesmo, né? Para termos um discernimento quando o Senhor usa estas figuras, né? Então, eu só queria acrescentar isso aí aos irmãos. Amém, Valdo. Glória a Deus. Não, fica aí, fica aí. Queria que você encerrasse aí essa oração. Amém. Para eu poder desligar a gravação aqui, por favor. Amém. Glória a Deus. Glorioso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem. Obrigado, Jesus, e nós pedimos em oração, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar nos mostrando, nos revelando, porque nós queremos caminhar, Pai, conforme a tua santa vontade. Nós não queremos estar presos em dogmas ligados teológicos. Nós não queremos, Senhor, mas nós queremos estar com a tua palavra original, a tua palavra pura, os teus mistérios, para que nós possamos alimentar do alimento sólido, Senhor, e possamos manchar toda a formosura de Satanás, toda a formosura do adversário, todas as mentiras que são lançadas pelo Deus desse século, que cega o entendimento, que não resplandece a luz do seu santo evangelho. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, Pai, e nos dê autoridade também, Pai. O Senhor tem nos dado autoridade, mas que nós possamos ter os olhos abertos e usar dessa autoridade, Senhor, para que, no nosso tempo, as igrejas não sejam enganadas, Senhor, não sejam enganadas em exaltar aquele que não é o Senhor. Que nós reconhecemos, nós temos experimentado do Senhor que é um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que veio, sofreu, pagou mais duro e alto preço no nosso lugar, comprovando que o Deus maravilhoso, o Deus Pai, é aquele que abraçou a nossa causa e nos amou de tal maneira que o Senhor veio e morreu daquela forma tão dolorosa, Pai, naquela forma terrível, que aquilo custou a nossa salvação. Então, Espírito Santo, nos ensina, nos ilumine, Senhor, nos mostre a tua verdade, Senhor, que nós não venhamos a fraquejarmos nesta missão, Senhor, que o Senhor nos deu. E agradeço ao Senhor pelo teu Santo Espírito estar nos mostrando, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.